bem, estamos de volta com o segundo bloco deste programa Urbanidades de Páscoa. Páscoa de 2014. Uma Páscoa que pode ser tão doce quanto as outras, talvez um pouco mais doce. Para adoçar ainda mais essa nossa Páscoa, a gente tem a professora Leslie, que está lá no Laboratório de Gastronomia, aqui da Universidade Católica de Santos, fazendo uma surpresa para a Páscoa. Vamos ver o que ela está aprontando lá. Olá, César! Hoje a gente vai estar aqui numa aula especial de ovos de Páscoa. Vamos ensinar a diferença de um chocolate para o outro. Faremos ovos de colher, que está super na moda, e também uma decoraçãozinha nas casquinhas dos ovos. Então, primeiro falando um pouquinho da diferença dos chocolates. Nós temos dois tipos de chocolate no mercado, os nobres e as coberturas. Os nobres são aqueles gostosos, que a base dele é manteiga de cacau. Ele normalmente é usado para fazer as bases dos ovos. Já para as decorações, a gente tem o chocolate cobertura, que ele já é a base de uma gordura hidrogenada, ele serve mesmo mais para as decorações dos ovos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é derreter o chocolate. Nós temos várias maneiras de derreter o chocolate. Hoje faremos no micro-ondas, mas temos a opção do banho-maria ou da derretedeira, que já é mais de uso profissional. Então, colocaremos no micro-ondas para uma quantidade dessa que tem em torno de umas 450 gramas, colocaremos em torno de 30 segundos a 1 minuto. Agora vamos partir para a temperagem. Aqui o chocolate já está derretido. É importante que ele não passe de 36, 38 graus, senão a gente vai queimar a manteiga de cacau que tem dentro dele. E aqui ele vai vir com uma superfície, geralmente granito, mármore, para poder dar o choque térmico, ou temperagem ou cristalização. São os três nomes que nós damos. E aqui ele é trabalhado na bancada, justamente uma pedra, porque a pedra é fria, para ter esse choque térmico. Ele tem que atingir em torno de 28 graus. Para quem não tem o termômetro em casa, é fácil a gente conseguir essa temperatura no toque. É tocar o chocolate e colocar aqui na palma da mão. Tem que ter a sensação de frio. Se não tiver a sensação de frio, ele não atingiu o ponto ainda. Então, continuamos espatulando mais um pouquinho. E a partir de agora, a gente já tem ele aqui temperado. Daqui ele já vai para as forminhas. Agora, com o chocolate já temperado, nós vamos colocá-lo na forminha de ovo. E o ideal aqui é sempre trabalhar com 2 camadas. Fazemos a primeira, levamos para cristalizar na geladeira, em torno de 15 minutinhos, e depois damos a segunda camada, cristaliza-se por mais 15 minutinhos, e depois ele já está pronto para ser desenformado. Vamos finalizar. Prontinho, é dessa forma. Agora ele vai para a geladeira e a gente já volta com ele daqui a pouquinho pronto. Bom, parece que vai ficar bom isso aí, né? Vamos ver o que ela apronta lá. Bom, antes da gente continuar, só para dizer para vocês, não esqueçam de visitar o nosso site, por favor, vai. Lá eu tenho 51 programas, 51 boas razões para você se informar sobre o urbano, sobre o tema do nosso programa. Voltando ao tema de hoje, né? O nosso pontífice, o Papa Francisco, ele, de certa forma, e se fala muito disso, injeta um ar de simplicidade, uma volta à essência da igreja, não é isso? Não sei se você concorda com isso. Você acha que é diferente essa Páscoa? Na verdade, viu, César, eu acho que ela é bem diferente exatamente pela forma como ele se coloca. Veja bem, ele aparece na escolha, na hora da Assembleia que decide o futuro da igreja. Ele não é considerado, naquele instante, entre os cardeais, o favorito para assumir o pontificado. Aí ele assume de uma forma tranquila, ele de uma forma bem simples e no linguajar comum dele, dentro da sua simplicidade, ele acaba chamando para si
a responsabilidade e passando a ser a figura central realmente na Igreja Católica no mundo. Na hora que ele se coloca, veja bem, na hora que ele chegou aqui no Brasil, na visita dele, quando esteve aqui no encontro da juventude, a forma como ele se colocava. Hoje, realmente, ele está dando uma nova dinâmica, exatamente pela sua forma de ser, pelo seu testemunho de vida, pela forma simples como ele se coloca. Ele abdica de segurança, ele abdica de andar em carro, ele se coloca no mundo de uma forma muito neutra e muito tranquila. É isso que vai conduzir o caminho dele, realmente, para ele ter uma consagração muito grande. Por quê? Porque realmente o mundo espera isso dele. E realmente eu acho que ele está no caminho certo, no caminho correto, e no caminho que a gente espera que aconteça, inclusive, no próprio país nosso agora. Aliás, se você até permitir um exemplo claro, quando agora questionaram o governo federal a respeito da segurança no Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo. E alguém questionou apenas no transcorrer da Copa do Mundo, como se fosse apenas aquele momento interessante para dar a segurança efetiva, principalmente aquelas pessoas que vêm de fora. Não é por aí o caminho. Eu acho que o caminho que a gente vive no mundo, a forma como a gente atravessa o mundo, a forma como o pastor maior da humanidade na Igreja Católica se coloca, ele faz muito bem e eu espero que ele continue dessa forma e que ele seja um exemplo para nós todos, independentemente daquilo que você prega, independentemente do Deus que você tem dentro do coração. Porque, na verdade, nós realmente somos, no mundo, um número muito grande de cristãos católicos. Mas, na verdade, as outras seitas, as outras religiões crescem e eles têm que também ter essa posição correta daquilo que cada um representa no mundo. Na verdade, né, hoje, em termos de gestão, essa coisa de liderar, por exemplo, é o que há de mais eficaz em termos de gestão. Então, eu não estou fazendo uma leitura simplista do que seja ser o gestor de uma igreja como a Igreja Católica, mas ele percebe a atualidade desse tipo de comportamento e se coloca como exemplo para que os outros abaixo dele, hierarquicamente, entendam que é assim que a igreja tem que se colocar. Né? Com certeza. E ele traz isso também, acredito eu, para todo e qualquer ato ou atividade que pauta a história da igreja. A Páscoa sendo uma delas. Né? Sim. E fora isso, viu, César, a forma muito clara, né, muito precisa como ele se coloca nos temas que são mais controversos. Por exemplo, quando ele fala da célula-tronco, quando ele fala daquilo que ele é contrário, ele de uma forma muito simples, de uma forma realista, ele vai de encontro ao problema e diz, o posicionamento da igreja, enquanto estiver à frente, é esse. Por isso que eu acho que ele está assim numa linha serena de raciocínio, de equilíbrio, e se colocando. Quando ele diz não, ele fala o não consciente, o não aonde permita que na própria igreja existam as divisões. Você sabe que isso é extremamente saudável. Na igreja existe, né, os conservadores, né, os papas, os bispos, arcebispos, padres, que são de uma tendência conservadora, e tem aqueles outros vinculados a uma ação mais agressiva, que é a chamada progressista. Mas na medida que tem essas divisões e ele entra no centro, ele entra com tranquilidade, com serenidade e se coloca de uma forma onde realmente a ordem é aceita e você não percebe essa forma das coisas que vinham acontecendo, talvez até pela própria idade dele. Né? Ele bem mais jovem do que aqueles antecessores, muito mais jovem, ele está tendo assim um comportamento exemplar e dando realmente uma dignidade muito grande no compromisso da igreja no mundo. Isso veio em boa hora e eu acredito que nesse momento nós atravessamos uma fase onde muitos virão e voltarão para a igreja. Não só a juventude que se apresenta, mas como as próprias pessoas que um dia, por qualquer motivo, se afastaram e que estão percebendo a índole, o caráter, a forma alegre, a forma consciente, a forma compromissada com as coisas de Deus, como o Papa se coloca hoje. Ele começa esse processo de renovação a partir de atitudes de aceitação da diversidade, por exemplo. Né? Ele não se afasta daqueles dogmas que, pelos detratores, são colocados
como restrições à adesão à Igreja Católica, porém, ele se mostra paradoxalmente aceitando a diferença, né? Aceitando que são todos filhos de Deus, dependendo das escolhas pessoais, né? E isso faz, principalmente para uma geração mais jovem, com que o caminho de volta para a igreja seja facilitado, não é isso? Com certeza, esse posicionamento dele leva a isso. Aliás, é um dos grandes objetivos dele, se voltar para a juventude no mundo e tentar trazer, fortalecer cada vez mais um segmento grande, um segmento que estava meio perdido, meio desorientado, e que em boa hora ele volta, e eu volto a dizer, tudo reflexo da forma como ele se conduz e pela forma, pela saúde, pela forma como ele realmente se coloca em prol daquilo que ele defende e que sempre defendeu, com simplicidade, com humildade, com atitude, com gestos concretos de amor ao próximo. Por isso que você não percebia, embora já na outra vez, na escolha de João Paulo II, quase ele chega. Ficou lá perto, mas dessa vez chegou e chegou para ficar. No próximo bloco, a gente fala um pouquinho mais sobre a Páscoa. A gente acabou levando o problema para falar do Papa Francisco, mas a gente volta para a Páscoa, volta para Leslie e volta daqui a um minuto.